Boa noite, amados irmãos. Que alegria estar com vocês mais uma vez, nesta noite especial, né? Dia especial. Eu acho que está todo mundo com a barriga cheia aí, né? Hoje comemorando o Dia das Mães, café da manhã para as mães, o grande almoço, né? Hoje as filhas colocaram a mãe no trono e disseram: mãe, hoje eu vou cozinhar para a senhora. Mãe, pode deixar a casa comigo, pode deixar a louça que eu vou lavar. Foi isso que aconteceu? Hã? Será que foi? Deveria, né? Deveria. Mas hoje uma noite especial, né? Comemora-se o Dia das Mães. E, como eu falei para os irmãos, é bom estar com vocês aqui. Bom estar na casa do Senhor, louvando o seu grande nome e ouvindo a sua palavra, ministrando a sua palavra. Eu vou cantar um louvor já dentro do tema, que é a família e as provações vindas de Deus. Provações. E quando fala em provações, a gente treme um pouco, né? Nós vimos aqui algumas irmãs chorando, algo aconteceu em casa, algo está passando ou já passou. Todos nós temos provações, né? Agora imagine Jó, que nós estaremos falando daqui a pouco. Vamos adorar o nosso Deus? Vamos ficar de pé? Todavia eu me alegrarei, mesmo diante das dificuldades, das provações. Diga assim: todavia eu me alegrarei no Senhor Jesus. Amém? Todos juntos, canta comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus, todos juntos, vamos lá. Eu tenho um Deus, quero ver a igreja, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga assim, ó, eu tenho um Deus. Amém? Diga assim, eu tenho um Deus que está acima de tudo. Amém? Podem sentar, amados. Amém? Estou acostumado mais com aquele sem fio, mas vamos fazer um teste nesse aqui hoje. Amados irmãos, esse tema que nós iremos aprender de Deus nesta noite é um tema um pouco desafiador. Quando fala a família e as provações vindas de Deus. Quem nunca passou por provações, né? Como foi falado aqui, muitos irmãos falaram, a perda de uma mãe, a perda de um pai, a perda de um filho, a perda de um irmão, a perda de um sobrinho. Eu com a idade que eu estou, já passei por todas essas experiências. E eu confesso para os irmãos que cada um é uma dor diferente. Mas é a dor que eu passei que doeu bastante. A dor mais forte que eu senti, que eu não consegui explicar, mas Deus trabalhou na minha vida, foi na morte do meu filho. Nós estaremos meditando aqui a respeito de Jó, e mais adiante nós vamos falar um pouquinho de alguma experiência que nós vivemos, coisas reais que nós vivemos, que a minha família passou juntamente comigo, mas nós sabemos que em Jesus nós somos mais que vencedores. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa fortaleza. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó.
A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 5. Amém? Diz assim na minha versão: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Vamos orar? Amado Deus e Pai celestial, louvamos o teu nome, Deus, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, amados. A última vez que eu estive aqui com os irmãos, nós falamos que iríamos passar por uma cirurgia na coluna, estavam com muita dor na coluna. E estivemos em Manaus, fizemos esse procedimento, ainda estou me recuperando, e tive uma experiência tremenda ali. Eu acho que muitas mães aqui já tiveram essa experiência, tenho certeza disso. Me levaram para o centro cirúrgico, deitei naquela maca ali, e como era procedimento na coluna, de barriga para baixo, colocaram algo aqui para o peito, o queixo. Aí o médico falou: eu vou colocar um remédio na tua veia aqui, vai ser rapidinho, vai só arder um pouquinho. Ok. Mas só que quando ele aplicou aquele remédio, foi assim, ó, a vista foi escurecendo, escurecendo. Acabou, irmão Lazarino. Quem já sentiu essa experiência? Hein? Podia fazer o que quisesse com o irmão Lazarino. Será que não derrubaram ele lá de cima daquela, que é alta lá, né? Eu vim acordar já no leito. Quando estava me acordando, seu Lazarino, eu acordei onde eu estou. É uma experiência que ainda não tinha passado ainda. Você já imaginou você fechar os seus olhos e não acordar mais? Acontece. Um acidente, acabou. Só para a gente refletir um pouco nisso também, que faz parte das provações. Amados irmãos, eu estava estudando a esse respeito da família,
e as provações, como eu falei para os irmãos, quem não tem provações em casa? O mundo que nós estamos vivendo hoje são tantos problemas. Dentro da nossa casa, dos lares, é o esposo que não consegue se entender com a esposa, são filhos rebeldes, filhos que veem o exemplo do pai, da mãe, e acabam seguindo, se tornando, às vezes, uma pessoa violenta, uma pessoa birrenta, malcriada. Quando dentro do lar não há respeito, muito menos dos filhos com os pais, a começar desde pequenininho, quando a criança ainda é de colo, às vezes agride o pai, agride a mãe, dá um tapa no pai, na mãe. Ai, que legal, que lindo. Tem muita gente que faz isso e não corrige o filho. Aí o filho vai crescendo com aquela ideia de que ele pode fazer aquilo. Aí vai chegando a adolescência, tudo que pede do pai, da mãe, se o pai e a mãe não der, bate o pé, fica com raiva, bate a porta, sai esculhambando. Já pensou nisso? Porque veio lá de baixo. Se torna um jovem, ainda no adolescente, às vezes encontra na rua amigos, entre aspas, que levam ele para lugares onde dão o aconchego a eles. Aí começam a oferecer coisas que vão futuramente virar um dependente. Dá só uma tragada aí que vai passar essa tua raiva, você vai ficar legal. Com isso, muitas famílias estão vivendo muitas tribulações dentro da sua casa. Voltando aqui para o texto, como nós vamos entender tantas tribulações? Primeiro eu quero falar para os irmãos que nós temos um Deus, como nós cantamos, que não vai deixar essa luta acabar comigo. Nós temos um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Esse Deus, Ele sabe de todas as coisas, nada podemos esconder dEle. Vocês já estudaram sobre isso aqui, eu tenho certeza que o pastor já pregou sobre isso. Esse Deus, Ele está presente em todos os lugares, desde o início, desde o princípio de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Esse Deus, Ele tem todo o poder. Ele é onipotente porque Ele tem todo o poder. Ele está no controle de todas as coisas. Nada, preste atenção, nada acontece sem a sua permissão, sem que Ele saiba, sem que Ele esteja vendo. Nada. Tudo está ao seu controle, inclusive as nossas vidas. Ele conhece cada pensamento na cabecinha de vocês, de cada um de vocês que está aqui. O que você está pensando aí agora, Ele sabe. Ele sabe o que você está mexendo na sua mão aí também, escondidinho. Ele sabe o que você está pensando. Então, esse Deus que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares, é esse Deus que é o Deus de Jó.
Esse Deus que é o Deus de Jó. Aí vem aquela pergunta que nós fazemos, que de onde vem tanto problema? Por que as pessoas morrem? É uma pergunta que todo mundo faz. Por que, Senhor? Por que as pessoas morrem? Se nós olharmos lá no início, nós recebemos uma herança do pecado original. Vocês lembram quando o homem desobedeceu a Deus? O que Deus disse para aquele homem naquele momento ali? Vocês estão lembrados? Não? Por tua causa, pela tua desobediência, a maldição será sobre a terra. Maldita será. Quando a gente pensa sobre isso, aí Deus diz assim, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, ele passou a ter entendimento, e Deus falou uma palavra para ele ali, que hoje a gente pergunta o porquê dessa palavra. A partir de agora, você vai morrer. A morte entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. É por isso que as pessoas morrem. É por isso. Porque se não houvesse entrado o pecado no mundo, não haveria morte, não haveria maldição, não haveria isso. Aqui no livro de Jó, acompanhe na sua Bíblia, eu quero que você marque na sua Bíblia. Nós temos aqui, que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, amados irmãos, 4 cenários. Preste atenção em 4 cenários, e cada cenário desse eu quero que você medite na sua vida, na sua família, ok? O nosso primeiro cenário nos diz respeito à vida de Jó. Eu quero fazer uma pergunta para nós respondermos mais à frente. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. É possível vencer nas provações em família seguindo o exemplo de Jó? O que vocês acham? É possível vencer nas provações em família, seguindo o exemplo de Jó? Nós vamos responder essa pergunta mais adiante. Analise bem o primeiro cenário, a vida de Jó. Como era a vida de Jó? Primeiramente, quem era Jó? Homem o quê? Acompanhe na sua Bíblia, versículo 1. Homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Que qualidade desse homem! A Bíblia está dizendo que ele é tudo isso, mas lá na frente Deus vai dizer que ele é isso. Ele é íntegro. Homem íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Tudo isso você leva para você assim. Será que eu sou também assim? Eu sou isso? Eu sou íntegro? Eu sou reto nas minhas coisas que eu faço? Nos meus negócios que eu faço? Eu tenho sido exemplo para os meus filhos de ser uma pessoa reta, íntegra. Como diz aqui o texto da palavra de Deus, de homem ou mulher temente a Deus.
Eu tenho me desviado do mal. Gente, desviar do mal é uma palavra que, se nós formos analisar, nossos olhos, nossos ouvidos, são as portas principais da entrada desse mal. O desviar do mal, primeiramente na vista da gente. O que você tem olhado? Tem assistido? Lá no seu quarto, lá no banheiro, lá naquele lugarzinho escondido. É do bem ou é do mal? O que você tem ouvido? São coisas boas ou coisas ruins? E tem mais ainda, que às vezes as pessoas ouvem uma coisa e já aumenta mais ainda para o outro, para a outra. Já pensou nisso? São coisas do mal, gente. São coisas do mal. Se você não tem certeza, não fale. Se você não tem certeza, não comente. Então, Jó, sendo um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E ele criava a sua família dentro desse conceito, ensinando os seus filhos, suas filhas, como deve ser uma família que teme ao Senhor. Presta atenção no versículo 2. Versículo 2 vai dizer o quê? O nascimento dos filhos de Jó. Você já imaginou assim, os pais, vamos ver os pais que estão aqui nesta noite, a mãe também, mas o mais animado é o pai, né? Quando está no hospital ali, a mãe está sofrendo lá dentro, mas ele não quer nem saber se ela está sofrendo, ele está ali, vai nascer, vai nascer, vai nascer, está comemorando ali fora, e a pobrezinha está lá sofrendo, que é a consequência lá da entrada do pecado, que Deus disse que ia multiplicar, porque ela deu ouvido para a serpente lá, desobedeceu a Deus, e levou o homem também a desobedecer, disse, vou multiplicar a tua dor, porque você desobedeceu. E o homem está ali feliz da vida, alegre, porque vai nascer o seu primeiro filho, a sua primeira filha. Aí a criança nasce, aí pega a criança e vai para ali, a pobrezinha da mãe está lá no lugarzinho dela, e o médico está cuidando. Eu lembro que eu estava tão alegre com o nascimento da minha filha, que a minha esposa disse, eu quero ver também. Eu ainda não vi, eu quero ver, eu quero pegar. Mas quem estava mais animado era eu. Imagine a alegria de Jó ali em receber o primeiro filho, o segundo filho, terceiro, quarto, quinto, os 10. Nesses 10 haviam 3 meninas. Estava ótimo, que família, né? Uma família completa ali, irmãos unidos. Aqui diz a palavra de Deus aqui, que na família havia uma união, que eles faziam o quê? Banquetes. Eram tão unidos que faziam banquetes. E os irmãos, cada dia era na casa do irmão. Imagine bem como são as coisas. Eram 7 irmãos. Para cada dia da semana tinha um irmão que bancava a festa ali. E aquele momento ali, fora quando nascia um outro filho deles lá. Então havia união na família e motivos para comemorar. Ia tudo bem, não faltava nada. Tá tudo como diz assim o ditado, tudo de boa. Acho que você já sentiu isso, logo os casamentos, as pessoas que casam logo cedo, que vão viver lá na casa dos pais, né? Aí sente aquele todo apoio, a avó toda ali naquele apoio, o avô também, aí aquela alegria só. Então havia ali uma união entre eles,
uma paz entre eles. Dinheiro não faltava. O homem era um dos mais ricos do Oriente. Era ele, o Jó, homem íntegro, temente a Deus, reto, o maior, o mais rico. Mas essa calma, logo vai acabar essa calma dele. Observem bem como Jó, além de ser íntegro e reto, ele cuidava da sua família. Havia uma preocupação no coração, na mente dele. Enquanto os filhos estavam fazendo aqueles banquetes ali, o que acontecia? Quando acabavam aqueles banquetes, diz a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia, versículo 5. O que diz? Chamava os filhos e os santificava. Olha o pensamento de Jó. Será que eles não blasfemaram contra Deus no seu pensamento? Porque na hora ali ele reunia a sua família, com certeza ele reunia, conversava, orientava seus filhos ali, mas nós sabemos que no meio dos filhos, eles têm os pensamentos deles, têm os desejos deles, as vontades deles, não é mesmo? E nenhuma cabecinha bate com a outra. Essa é uma realidade. Você já encontrou seu filho quando você manda ele fazer uma coisa e sai resmungando? Aí você pergunta o quê? O que você falou? Qual foi a mãe e o pai que já falou isso? Você já ouviu seu pai e sua mãe falar isso? Nada não, mãe, nada não, pai. Nada não, é? Lembra que nós falamos lá no começo? Quem é Deus? Lembra? Ele ouviu. Deus ouviu. Não tem jeito, ele ouviu. Ele ouviu essa palavra. Então havia um cuidado de Jó para com a sua família, de ensinar, de cuidar, de orar a Deus pela sua família. Você já orou pela sua família? Você tem orado pela sua família? Você tem levantado de madrugada para orar pela sua família, pelos seus filhos? Vou confessar uma coisa para vocês que aconteceu uma vez comigo. Eu acordei umas horas da madrugada. Algo estava me incomodando. E algo me dizia naquela hora da madrugada: vai orar pela tua casa. Vai orar pela tua família. E eu dobrei meu joelho. Ninguém viu, a minha esposa não viu, as meninas não viram. Dobrei o joelho e orei a Deus, consagrei minha família, minhas filhas para Deus. Logo pela manhã, uma de minhas filhas fala: pai, eu tive um sonho terrível à noite. Eu sonhei que a Amanda tinha falecido. Por que Deus me incomodou para orar naquele momento? Deus sabe de todas as coisas. E eu sempre oro por mim, pela minha casa, pela minha família, todos os dias. E eu entrego na direção de Deus. Deus controla, Deus comanda. O primeiro cenário que nós vimos agora foi a vida tranquila de Jó, tudo que ele tinha, seus bens, seus filhos, cada nascimento dos seus filhos, sua lealdade a Deus, sua retidão, um homem muito conhecido na região, todo mundo o admirava, e admirava a sua casa, a sua família. Agora vamos para o segundo cenário. Vocês viram aquela família? Perfeita. O segundo cenário, a partir do versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 6.
Como eu falei para os irmãos, nada acontece sem a autorização nem a permissão de Deus. Vai dizer o texto da palavra de Deus. Vamos ler? Olha aí, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor pergunta a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que sei motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoastes a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estende a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Outro cenário que nós vemos nesse texto de Jó aqui é o cenário onde os filhos de Deus se apresentam diante de Deus. Os seus subordinados, vamos colocar assim, as pessoas que estão abaixo dele, aqueles que o temem. E olha quem foi juntamente com ele: Satanás, o acusador. Você sabe por que Deus permitiu que Jó fosse provado naquele momento? Vocês lembram que eu falei no começo sobre Deus? Quem é Deus? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Aprendam isso. Ele sabe de todas as coisas. Deus conhecia Jó, assim como Ele conhece cada um de nós. Deus, Ele conhece o desejo dos nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas vontades. Deus conhece. Mas algo tremendo aconteceu nesse segundo cenário. Deus começa a dizer ali as qualidades de Jó, quem era Jó, mas aquilo estava incomodando quem? Satanás. Estava incomodado com aquilo. Mas aprendemos aqui que Satanás foi lá diante de Deus. Foi lá diante de Deus o quê? Pedir permissão. Porque ele não tem poder nenhum sobre nós. Ele não sabe, digamos assim, da nossa vida, do que nós pensamos. Ele não sabe o que nós pensamos. Ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Nosso Deus é onipotente. Ele é onipotente. Diante daquele cenário, Deus, conhecendo Jó, permitiu que Satanás viesse atormentar Jó. Permitiu. Imagine Satanás numa coleira, como se fosse um cachorro, e Deus segurando aquela coleira. Você não vai, você só vai aonde eu deixar você ir.
Não tem jeito. Eu sou o Todo-Poderoso. Você não tem poder. Ao nosso Deus é dado todo o poder. Quando o Senhor pergunta para Satanás de onde vem, o que ele responde? Passear pela terra, olhar a vida dos irmãos. Eu tenho olhado cada irmão lá, Senhor, está tudo lá. Se eu lhe contar o que eles estão fazendo, mas Deus já sabe. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia nos diz que Satanás, ele é o acusador. Ele chega diante de Deus e vai acusar o homem. Mas não tinha o que acusar Jó. O que ele ia acusar? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O que ele ia dizer lá para Deus? Deus, o Jó está pecando. Não existia essa possibilidade ali, porque o homem era fiel, ao ponto de Deus declarar que ele era fiel. Aí Satanás diz, sabe por que ele é fiel a ti? Olha, o homem é rico. Por causa da riqueza, ele não passa fome. Ele mora numa mansão. Imagina ele falando assim para Deus, né? Homem rico, as melhores casas ali, as melhores coisas, os melhores banquetes. Tira tudo que ele tem lá, que eu quero ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus permite, vai lá e faz isso aí. O que aconteceu? Todos os bens de Jó se acabaram. Imagine bem que as coisas aconteceram tão rápido na vida de Jó. Aquela paz de uma hora para outra acabou. Porque veio uma notícia que não havia mais bois, não havia mais ovelhas, camelos, jumentas, não havia mais. Haviam levado, tinha caído o fogo do céu, tinha queimado alguns. Não existia mais aqueles montes de servos que serviam ele, não existia mais. Cada notícia que chegava diante de Jó, era só um que escapava para contar a história. Como que acontece uma coisa dessa? Por que está acontecendo isso? Com esse homem reto, homem que teme a Deus. Mas observem bem que cada vez que Satanás chegava diante de Deus e falava algo que Jó era apegado. Primeiro ele dizia que Jó era apegado o quê? Aos bens. Depois Satanás diz assim, família dele, ele é apegado à família dele. Deus permite Satanás tirar todos os 10 filhos de Jó. Que dor esse homem sentiu. Que dor essa mãe sentiu. Porque lá no capítulo 2, eu acho que muitos irmãos vão dizer, por que tem até um hino que fala, né? Como fala uma louca, fala esta mulher contra Deus. Mas imagine a dor que aquela mãe estava sentindo ali, de ver seus filhos todos mortos, e mais, de ver o seu esposo ali, mais na frente, capítulo 2, todo cheio de feridas, de úlceras, o mau cheiro daquele homem. Diz a palavra de Deus que ele se coçava com os cacos, era muita coceira. Estava doendo nela. Mas diz a palavra de Deus
que Jó se manteve fiel a Deus, aquele Deus que ele amava, aquele Deus que criou todas as coisas. Nosso Deus sabia que Jó ia resistir todo aquele vendaval que estava sobre a sua casa, sobre a sua vida. Além de perder os filhos, a esposa ainda chega diante dele e diz: tu continua sendo fiel a Deus, amaldiçoa-se Deus e morre. Que palavra, hein? Imagine bem, quando você, homem que está aqui nesta noite, os que estão assistindo também, que vão assistir depois, quando a sua mulher lhe dá um conselho, e aí você teima e faz, o que ela vai te dizer depois quando dá errado? Eu te falei. Não te falei? Tu não me ouve? É isso? Isso acontece mesmo, isso é uma realidade que nós enfrentamos. Nós temos aqui, nesse terceiro cenário que eu falei, que eu esqueci de falar para os irmãos, que foi a perda dos bens de Jó, a perda dos filhos, é o nosso terceiro cenário que nós vemos aqui, a perda deles, a morte de cada um deles. Nós temos o quarto cenário. Você vê um homem ali, um homem que é fiel a Deus, quando ouve a notícia da morte dos seus filhos, o que ele faz? Ele rasga o seu manto, rasga a sua roupa, raspa a sua cabeça, se prostra no chão, se ajoelha, põe o rosto no chão. E ele blasfema? Não. Ele adora a Deus. Imagine bem, diante de toda essa situação, de onde esse homem arruma tanta força para adorar a Deus e não desistir de Deus? Vamos ler o que ele falou, versículo 21 e versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo para nós, a vida deste homem, desse servo do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu e a minha família vivemos um pouquinho, bem pequenininho dessa dor, porque ele perdeu 10 filhos. E hoje não está mais conosco o Carlos, o meu filho, irmão da Loren e da Karine, o filho da dona Carla, o filho que eu pedi a Deus. Eu lembro que um dia nasceu a minha primogênita, nasceu a segunda, aí eu me ajoelhei e disse: Deus, agora manda um varão, manda um menino, Pai. Quero um menino para ser meu companheiro, meu amigo ali, para me ensinar as coisas para ele.
Aí vem aquele anúncio que o pai fica todo besta, né? Todo animado. Estou grávida, amor. Tá nada, mulher? Estou grávida. Aí o homem sai vibrando, comemorando. Eu vou ser pai, agora é um menino, agora é um menino, agora é um menino. E veio esse menino. O menino não queria nascer. E fez todo o pré-natal, o acompanhamento. E fomos para Manaus, o médico marcou o dia da cirurgia para tirar ele. Mas a gente analisou, não, vai ser de parto normal. As meninas foram de parto normal. E estávamos em casa e a barriga da minha esposa ficava toda dura. O que está acontecendo? Conversamos com os médicos em Codajás, haviam 2 médicos muito bons aqui em Codajás na época. E reuniram, mostrei os exames para ele e resolveram tirar o menino. E o menino estava com o cordão umbilical no pescoço. Quase a gente perde o Carlos, mas Carlos nasceu. E agora o orgulho do pai, quando vê aquele meninão lá. Muito alegre. Seguimos os primeiros passos com ele, aquela alegria por ter um filho homem, mas também não abandonei as meninas, né? As meninas eram as princesas de casa. Mas nós tínhamos mais aquele contato com ele, né? Por ser homem, e as meninas mais com a mãe, por ser mulher. A mãe tem que ensinar as filhas a ser mulher, e o pai tem que ensinar o filho a ser o quê? Homem. Tem que separar as coisas. Então sempre eu colocava na cabecinha dele, você é macho, cara, você é homem. E ele cresceu. Nós levamos o primeiro susto quando ele, ao nascer, ele estava com o cordão umbilical, mas logo depois nós sentimos um susto maior, quando ele tinha 11 anos, nós sentimos algo que é inexplicável, porque apareceu umas manchas nele, tudo que ele fazia, a gente pegava nele, ele ficava com aquelas manchinhas roxas. Vamos para Manaus, vamos fazer um exame, saí de férias, fui para Manaus, levei no pediatra, todos 3, fizeram exames, coletou exames 7 da manhã, nós fomos tomar café lá no hospital mesmo, eu e ele, só estava eu e ele esse dia. Eram as 10 da manhã, no hospital me liga, lá do laboratório. Aí ele diz, seu Lazarino, pai do Carlos, para o senhor comparecer aqui com urgência. Ok, vamos lá, filho. Lá vai ele do meu lado para lá, fomos para lá. Meu filho estava já com um problema de medula, onde imediatamente o hospital internou ele, e é isso, é aquilo, é leucemia, é não sei o quê, e todo mundo aflito, a família toda aflita, aquela agonia, ninguém sabia o que fazer, o que era. Mas eu sempre tinha uma preocupação com meu filho. Além da saúde dele, eu tinha uma preocupação com ele, com relação à sua salvação. E eu sempre conversava com ele sobre a salvação, lia a Bíblia junto com ele. Ele tomou a decisão com 11 anos, aceitou Jesus, mas era só nós dois. E começou a luta, a partir daquele dia começou a luta, começou aquela angústia, e começamos a lutar em busca da saúde do Carlos. Fomos para o Hemoam, passamos algumas lutas no Hemoam, pessoas passando mal, morrendo do lado da gente ali, não foi fácil, foi transferido para São Paulo, para Jaú, lá em Jaú também passamos por tribulações, por ver vários coleguinhas dele que entravam no hospital e não saíam mais. Foram coisas terríveis. E ali em Jaú, São Paulo, eu comecei, não sei se eu ainda tenho um tempinho aí. Como é que está meu tempo, pastor?
Os irmãos já querem ir embora? Mais um pouquinho, não vou demorar muito não. Chegamos ali em Jaú, São Paulo. Amados irmãos, eu sempre gostei de cantar, gostei de violão. Eu vi um violãozinho no canto, comecei a pegar, comecei a afinar o violão, comecei a cantar. Mas eu vi a angústia de muitas mães quando alguém morria ali, um dos filhos morriam, cada mãe ia chorar num canto. Porque o que passava na cabeça delas? Eu perguntei para uma vez, eu sei que ela me respondeu que ela pensou na filha dela. Será que a minha filha vai resistir a esse transplante? Ou será que eu vou levar a minha filha num caixão? Aí começamos a reunir ali, fazer culto de oração. Por que começamos a fazer culto de oração? Porque era uma casa de apoio onde era dirigida pela Igreja Católica. Então ali evangélico não podia fazer culto, o pastor não podia entrar naquele lugar. Mas Deus me colocou ali dentro e começamos a fazer culto lá dentro, culto de oração. E oramos por muitas pessoas, levamos muitas pessoas aos pés do Senhor ali. Foi o tempo que descobriram a doença dele, transferiram ele para Curitiba. E ali em Curitiba, amados irmãos, passamos 1 ano e 3 meses, morei dentro do hospital, 8 meses morando dentro do hospital. Tomava banho no hospital, dormia numa cadeira, acompanhando meu filho, cada passo dele. Cada momento vivido com ele, cada ensinamento, leitura da palavra, e às vezes ele perguntava: meu pai, por que eu estou passando por isso? Existem muitas pessoas má no mundo, fazendo coisas ruins no mundo, e por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada para merecer isso. Lembra que eu falei para vocês a respeito do pecado que entrou no mundo, e entrou a morte no mundo? É por isso que as pessoas morrem. É por isso. Tivemos momentos de lutas. Tive experiências tremendas com meu filho dentro daquele hospital. Experiências que a minha esposa e minhas filhas não viveram. De conversar homem para homem ali, nós dois. Meu filho faleceu com 15 anos. Mas havia algo, uma luta espiritual naquele lugar com relação à minha vida. Porque eu sempre orava para que Deus curasse o Carlos. Eu queria que Ele curasse o Carlos. Eu queria voltar com meu filho para casa. Cada reunião que eu tinha com os médicos me chamavam para as reuniões. E eles falavam: você não sabe por que nós chamamos o Senhor? Eu sei por que vocês me chamaram. Quando o médico chama o pai à parte, é porque a notícia não é boa. Porque a notícia boa ele dá na frente do paciente. E todas as vezes que eu conversava com eles, eu falava de Jesus para aqueles médicos. A primeira cirurgia que ele fez, antes de entrar para o centro cirúrgico, o médico disse para mim que eu não garanto a vida do teu filho, ele vai entrar, não sei se ele sai de lá. Eu disse: doutor, me permita, antes de ele entrar, orar com vocês aqui. Nós demos as mãos ali, minha esposa ficou sem palavras naquele momento. Demos as mãos ali com aqueles médicos novos, oramos, consagrando a vida de Carlos a Deus. E ele voltou do centro cirúrgico. Foram lutas tremendas que nós passamos ali nessas tribulações. E eu sempre falando do Senhor Jesus, acreditando no Senhor Jesus. A última reunião que eu tive com os médicos,
eles me deram uma notícia muito pesada. E toda vez que eles iam conversar comigo, eles levavam mais médicos. E eles disseram: olha, teu filho não tem mais jeito. Teu filho vai partir. É questão de dias. Eu, naquele momento ali, naquela sala com aquelas médicas, eu disse: a vida do meu filho está na mão de Deus. Se Deus quiser levar ele, vai levar. Mas se Ele quiser curar meu filho, Ele vai curar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer para vocês que se meu filho partir daqui, ele tem um lugar especial que ele vai morar. Um lugar que Jesus foi preparar para nós. Porque nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Essa semana agora, 3 dias, 2 dias, eu tenho um sobrinho meu. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida, amados. Se nós partirmos daqui com o Senhor Jesus, nós vamos ressuscitar com Ele para a vida eterna. Essa é a realidade. Nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é grande. Ele sabe de todas as coisas, como eu falei para vocês. Deus conhecia a minha aflição, conhecia o desejo do meu coração, e eu falava, minha esposa já tinha entregado de coração ele para Deus, disse: Deus, Ele é teu. E eu também disse: Ele é teu, mas deixa eu segurar aqui, não leva não, não leva não, Deus. Eu fiz isso. Olha como Deus é tremendo. A pressão do meu filho, sem estar no aparelho, estava 8/3, por 2 dias. Os médicos estavam só monitorando ele. E um certo dia, num sábado, não foi fácil aquele momento para mim. Eu nunca chorei na frente do meu filho. Inclusive, quando a minha esposa chegou lá, ela se assustou com ele, que era tão forte, ele parecia um touro. E esse menino é uma criança, por que ele está assim? Porque eu ensinei ele a ser forte. Mas naquele dia, todo esse tempo eu sofrendo ali, vendo meu filho sofrer, ele sofrendo, meu Deus. Eu fui para o banheiro e comecei a chorar diante de Deus. Um choro verdadeiro, um choro de entrega. E eu disse para Deus: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver meu filho nessa situação. O Senhor me deu ele um dia, mas eu estou devolvendo ele para Ti. Se o Senhor quiser curar ele, que o Senhor cure, Deus. Mas que se o Senhor quiser levar, que o Senhor leve. Eu saí daquele lugar ali, daquele banheiro, entrei no quarto e cantei um louvor: alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais salvo. Eu falei no ouvido do meu filho. Toda vez que ele saía do centro cirúrgico, mesmo com a anestesia que ele estava dormindo, eu falava no ouvido dele e ele fazia assim: ó, papai está aqui.
A maior alegria dele era quando ele abria os olhos ali na UTI, ele enxergava o pai dele sentado do lado dele. Era a maior alegria dele. Mas chegou o momento da minha despedida, enquanto meu filho estava com vida. Eu falei no ouvido dele, sabe o quê? Disse: meu filho, o papai está aqui. Mas quando você não ouvia mais a voz do seu pai, você vai estar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai cuidar de você melhor do que o papai. Sabia que meu filho me agradeceu uma vez? Eu estava dentro do banheiro, meu filho estava bem magrinho, e eu estava dando um banho nele, e eu passava aquela esponja com carinho para não doer nada nele. Eu sabia que ele estava todo doído. Ele começou a chorar, e ele disse: pai, ainda bem que eu tenho um pai que cuida de mim, que não me abandonou. Pai, quando o senhor estiver bem velhinho, eu não vou lhe abandonar. Eu vou cuidar do senhor assim como o senhor está cuidando de mim. Eu recebi essa palavra do meu filho. Sabe o que eu entendi com isso? Gratidão. Meu filho estava me agradecendo. Antes de eu falar isso para ele, ele partir, enviado por Deus foi um pastor Paulo Davi, pastor da primeira igreja batista de Curitiba. Meu filho passou mal à noite, eu não sabia mais o que fazer, um desespero de um pai. Eu mandei a mensagem para vários pastores que a gente pediu oração, e eu tinha um telefone do pastor Paulo Davi. O único que me respondeu foi o pastor Paulo Davi. Estava chegando de uma missão da Alemanha. Ele disse: onde você está, meu irmão? Estou no hospital de clínica, estou indo para aí agora. Isso era meia-noite. Ele chegou lá e disse: Deus mandou eu falar contigo. Você tem que se preparar para esse momento. Deus mandou te falar isso. Mas havia uma dúvida no meu coração com relação à salvação do meu filho. Por que havia uma dúvida? Porque só era eu e ele. Aí Deus, conhecendo, como nós falamos no começo, Deus conhece todas as coisas, Deus conhecia o meu coração, e Deus disse: eu vou mandar o meu servo lá com ele. Depois de o pastor conversar comigo, ele entra no quarto para ver o Carlos estava dormindo, mas o Carlos acorda na mesma hora. Sabe o que aconteceu? O pastor disse para ele: Carlos, tu quer que eu faça alguma coisa por ti? Traga alguma coisa para ti, meu filho? Ele diz assim, o pastor disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. E naquele momento ali, aqui, a alegria no meu coração. Disse: agora sim, tem mais um para testemunhar comigo. O Carlos aceitou Jesus. Eu nunca tinha sentido uma paz tão grande. Quando ele me disse o seguinte, depois que o pastor foi embora, ele me falou o seguinte: meu pai, agora que eu já aceitei Jesus, eu tenho que abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, né, meu pai? Eu disse: meu filho, é verdade. Ele gostava do celular, gostava de videogame, ele abandonou tudo. Ali foi uma verdadeira transformação de vida. Depois que eu falei para ele que ele ia estar com Jesus, o meu filho deu o último suspiro na minha frente. Mas tu sabe quando é você ficar sem chão? Você vê o seu filho partir, você
tocar, sentir a quentura nele, os movimentos dele, e naquele momento você toca, não tem mais vida naquele corpo. Meu mundo desabou naquele momento. Foi o momento que eu precisava chorar a partida do meu filho. Chorei, chorei, chorei. As pessoas queriam me acalentar, eu disse, não, eu preciso chorar. É o meu momento. Minha esposa não tinha chegado com as meninas no hospital. Chegaram e, usados pelo Espírito Santo, choraram o momento delas ali, era só nós naquele quarto ali do hospital. Mas a minha esposa, usada pelo Espírito Santo de Deus, falou algo tremendo, algo que Deus tinha nos preparado antes. Cada mensagem que nós ouvirmos nos cultos, era Deus nos preparando para aquele momento ali tremendo, na sua presença. Ouvimos uma mensagem do pastor Michel, quando ele falou, em todos os momentos, cante louvores. Por mais que você esteja passando por tribulações, cante louvores, bote louvores na sua casa para você ouvir. Adore ao Senhor. Pastor Pascoal falou numa de suas mensagens, preparando nós. Abra mão. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus dirigir. Foi o que nós fizemos. A minha esposa, depois de chorar, olhou para mim e disse, vamos cantar louvores. Peguei o violão, o corpo do meu filho estava ali, e começamos a glorificar a Deus. O primeiro hino que nós cantamos foi, por tudo o que tens feito. E aquele momento ali virou um culto de gratidão a Deus, pelos anos que Ele viveu conosco, por tudo que Deus nos proporcionou ali. E o último louvor que nós cantamos ali, que não são todos que têm essa certeza. Quando canta este hino, é o hino Deus enviou. Na última estrofe, quando diz, e quando enfim chegar a hora, em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, verei na glória, que vivo está. Nós fizemos isso, amados. Deus nos deu essa força, essa graça, essa misericórdia. Não foi fácil para nós. É por isso que eu digo para vocês, um filho partiu, do Jó foram 10. Foi bem pequena a minha dor na frente da dele. Você pode estar passando por provações na sua casa. Mas saiba que você tem uma oportunidade de conhecer esse Deus de Jó, de conhecer esse Deus que sustentou o irmão Lazarino e a sua família. Você tem a oportunidade de conhecer Ele de verdade. Porque mesmo diante das provações, jamais desistir desse Deus. O pastor Sidney pregou aqui sobre o carcereiro. O que o carcereiro fez? Ele levou os homens de Deus para onde? Para a sua casa. Pregou para os seus. Você já imaginou isso? Que coisa maravilhosa. Aquele homem foi salvo pelo Senhor Jesus. A sua casa foi salva pelo Senhor Jesus. O que o Salomão diz? O sábio Salomão fala para nós. Um dos textos que o pastor citou aqui, se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. O Senhor Jesus é o construtor da nossa família, da nossa casa.
Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa base, é o Senhor Jesus. O próprio Josué nos fala: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá em Provérbios 22, versículo 6, já estamos concluindo, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Precisamos ensinar os nossos filhos desde pequenos, ter o domínio sobre os nossos filhos, não deixar o nosso filho bater no nosso rosto, fazer o que quer. Não, desde pequenininho temos que ensinar. A Bíblia está nos ensinando isso. O que vai dizer também lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7? Ele vai dizer que, olha, tu inculcarás a teus filhos, quer dizer, a palavra de Deus que Deus está ordenando ao povo de Israel ali, e delas falarás como? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Em todos os momentos nós temos que ensinar aos nossos filhos. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos visto muitas pessoas que não estão fazendo isso. Nós precisamos levar a sério a integridade de Jó, a fidelidade de Jó. Como é que nós vamos passar por tribulações e vencer as tribulações se nós não nos firmarmos com o Senhor Deus? Precisamos nos firmar com Ele, levar nossa casa a adorar a Deus, a servir a Deus fielmente. A cada vez mais vai aumentando os lares destruídos, porque falta Jesus dentro dos lares, Jesus dentro das casas, Jesus dentro dos corações. Está faltando isso. Deus é soberano e nada foge ao seu controle. Se estivermos firmados em Deus, nada nos abala. Quando temos o Senhor Jesus em nossa vida, temos a garantia da vida eterna, mesmo diante da perda. Eu e minha família, nós vivemos esse momento, um pequeno momento. Nós vamos cantar mais um louvor para nós finalizarmos. Hoje eu falei bastante, a minha esposa fala só meia hora. Mas, amados irmãos, não é que a gente se empolgue, não. Mas quando o Espírito Santo quer falar com cada um de nós, não tem tempo. A gente não vê o tempo passar. Vamos ficar de pé? Na alegria, na dor. Oi? Oi, sim. Você que sabe pode cantar comigo. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim,
Até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Quero ver a igreja. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, enquanto aqui da terra eu desaparecer. Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Quero ouvir a igreja. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei só a igreja agora que eu ouvi. Eu louvarei. Ele é Rei. Você crê nessa palavra? Então diga um amém bem bonito. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos rapidamente. Deus, Ele se faz presente aqui nesta noite. Amado irmão, visitante, você que está aqui nesta noite. Eu não sei como está a tua vida diante de Deus, eu não sei o que vai acontecer com você se você partir daqui hoje, amanhã, não sei, mas Deus colocou no meu coração nesse momento de dar oportunidade a você que está afastado do caminho do Senhor a se reconciliar com Ele nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite que precisa se reconciliar com Deus? Eu quero que você levante a sua mão, que nós estaremos orando por você. Amém. O outro apelo que eu vou fazer é para aqueles que não têm o Senhor Jesus ainda na sua vida. Aqueles que precisam aceitar o Senhor Jesus, assim como o meu filho confirmou a sua salvação, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus está te dando a oportunidade nesta noite de você receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém? Levante a sua mão. Não sou eu, mas o Senhor Jesus está te convidando a você o aceitar como Senhor e Salvador. Há alguém? Levante a sua mão e diz assim: eu quero
receber esse Jesus e a vida eterna. Não há ninguém? Vamos orar. Eu queria chamar o irmão que levantou a sua mão, que ele viesse aqui à frente. Vem aqui. Vem aqui, pastor Sidney. Temos um irmão se reconciliando nesta noite. O pastor vai orar pelo irmão. Já houve um pedido do irmão Cícero. Meu irmão, Deus abençoe grandemente a sua vida, que você seja usado para a honra e glória do Senhor. Pastor, mais um irmão se reconciliando. Há outro irmão que quer se reconciliar? A vida aqui nesta terra é passageira. Sepultei essa semana um sobrinho com 24 anos. 24 anos, nós não sabemos o nosso amanhã. Há mais alguém para se reconciliar? Que quer aceitar o Senhor Jesus? Se não há, eu quero que a igreja feche seus olhos, enquanto o pastor ora pelos seus irmãos. Eu só queria passar o microfone para os dois, para eles nesse momento terem a oportunidade de publicamente expressarem aquilo que eles querem realmente. Okay? Luciano, depois o Luciano, o próximo quem é? Seu nome? Isaac. Boa noite, irmãos. Há algum tempo eu tenho tentado tomar coragem, né, para vir até aqui. E assim descobri, né, como foi difícil o filho pródigo chegar até o seu pai, né? Foi preciso ele estar no meio dos porcos. É muito difícil a sensação de chegar aqui e se sentir pequeno, que não é mais digno de nada diante de Deus, que não é digno de estar entre os irmãos da igreja. Assim como o filho pródigo se sentiu o medo de chegar até o seu pai e ser rejeitado, e também ser rejeitado pelo seu irmão. Esse é o sentimento e o medo de vir até aqui e se reconciliar. Mas nesse momento eu tomei coragem e vim até aqui pedir perdão de Deus, primeiramente, e depois da igreja. E força dos irmãos, né, para mim continuar e seguir a Deus e ficar firme nos seus caminhos. Eu acho que a minha história, meus irmãos, é um pouco diferente. O pastor pregou, passou pelo um pedaço de Jó, eu também passei. E agradeço a Deus, porque Deus me deu uma nova chance. Quando eu estou operado, eu estou com 19 dias de operado. Estive no hospital lá em Manaus, saí daqui praticamente morto. E cheguei em Manaus praticamente para morrer. E dentro daquele hospital, eu estava ali, pensando que era uma coisa. Quando cheguei lá, o médico disse: você vai ser operado agora, porque você está praticamente morto. E chamou meus filhos, 5 filhos, e perguntou deles: vocês têm o temor a Deus? Eles disseram: tem. Então, ore a Deus, porque o seu pai tem 20% para viver e 80% para morrer. Ainda bem que não me disseram isso. Eu fui inocente. Me botaram em cima de uma mesa e me levaram, e eu olhava para aquele teto que nem tem essas luzes e digo: Senhor, eu estava morrendo de medo. Me peguei a Deus ali naquele momento e botei só um versículo no meu pensamento, dentro do meu coração: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que eu posso passar pelo vale da sombra da morte e não temerei.
porque o Senhor está comigo. Eu quero dizer à igreja, meus irmãos, que eu não senti um pingo de medo. Cheguei dentro daquela sala e olhava para todo lado um monte de máquina. E fiquei olhando, botaram um negócio aqui. E fiquei olhando. Aí fiz que nem o irmão estava dizendo. Me acordei quando estava na cama. E estou contando esta bênção porque eu tenho certeza absoluta que Deus me deu uma nova vida. E é por isso que hoje, apesar de ter passado por muitas coisas que o mundo oferece, eu acho que eu não teria nem o merecimento de estar aqui contando um pouco da minha vida. Mas Deus escreve certos por linhas tortas. E é por isso que eu quero dizer aos irmãos, à igreja, ao meu pai, à minha mãe, a quem eu amo muito, que hoje é o dia dela, eu não sei nem o que seria de mim sem minha mãe, sem meu pai. Em primeiro lugar na vida da gente, Deus. E depois, nosso pai, nossa mãe. E em terceiro lugar eu coloco os filhos. E quero dizer que hoje eu quero me reconciliar com a igreja e com Deus. Amém. Essa é a minha decisão. Amém? Queridos irmãos, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada nesta noite, que o Senhor usou de maneira eficaz para trazer aqueles que precisam de ti. E neste momento nós queremos entregar nas tuas mãos a vida do irmão Luciano. E que o Senhor, neste momento, ó Pai, que é o Deus que perdoa, que é o Deus de toda misericórdia, possa neste momento conceder graça a Ele. E neste momento, ó Pai, nós sabemos que a alegria nos céus, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não mais precisam de arrependimento. E a nossa oração em favor dele é que a vida cristã é uma caminhada e que só se encerrará no último momento em que o Senhor voltar ou então quando fecharmos os nossos olhos. E já que é uma caminhada cristã e durante essa caminhada há lutas, há obstáculos, que o Senhor possa estar sustentando ele nas tuas mãos. E que todas as vezes que ele se sentir e ter a consciência que pecou contra ti, que o Senhor conceda mediante o teu Espírito Santo essa confissão que ele fez de pedir perdão de ti, de pedir perdão também da tua igreja. E a tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E confessar os nossos pecados é dizer que concordamos a respeito de tudo aquilo que o Senhor diz a respeito de nós. Que quando nós pecamos, o teu Espírito Santo vem e nos lembra e nos diz que pecamos contra ti e nós concordamos. Isso é confessar os nossos pecados. E ele veio aqui nesta noite concordar com o Senhor que de fato que ele tem pecado contra ti e que precisa urgentemente se reconciliar contigo. E neste momento aceita o teu filho, ó Pai, em teus braços e sustente ele durante a sua caminhada cristã. Queremos orar também pelo Isaac, a qual o Senhor deu mais uma oportunidade para ele. E que ele não venha mais brincar contigo, Senhor. Porque diz a tua palavra que o Senhor é um Deus de misericórdia. Mas a tua palavra também nos diz que o Senhor não se deixa escarnecer. E o Senhor não se deixa enganar. Nós é que achamos que podemos ludibriar o Senhor, que possamos talvez te enganar. Mas a verdade é que nós nos enganamos a nós mesmos.
E que neste momento, ó Pai, a sua confissão pública diante de Ti, diante da igreja, possa ser uma confissão sincera, realmente que ele possa ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e possa, a partir de hoje, ser uma nova criatura e dar alegria aos seus pais. Como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 5:17. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. E hipótese alguma, Pai, nesta oração, queremos nos colocar como juiz de alguém, mas oramos para que o Senhor fortaleça, porque, como eu acabei de falar, a vida cristã é uma caminhada, e nós devemos olhar para o fim daqueles que terminaram as suas vidas em Cristo Jesus. É o que diz a Tua palavra. Olhai para o fim daqueles que terminaram a caminhada cristã, imitai a fé que tiveram. Que só possa ser com ele, com Isaac. E que ele possa levantar as mãos para cima e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor deu a ele, enquanto outros não tiveram essa mesma oportunidade. E que não possamos desperdiçá-la, Senhor. Muito obrigado pela vida daqueles que aqui vieram, Senhor. Eu sei que já as horas estão indo embora, mas queremos dedicar este momento a Ti, Senhor. Muito obrigado por este momento e pela vida do Teu servo, irmão Lazarino. E que neste mês ainda, que apenas começamos, mais e mais famílias possam ser restauradas, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ainda podemos assentar, vou passar a palavra aqui para o Lazarino, que ele vai entregar só uns prêmios aqui para vocês. Rapidinho, olha, a nossa família do irmão Lazarino, irmã Carla, cadê? Temos uns brindes aí para aqueles que falaram aquelas coisas bonitas para as mães, ok? Uns brindezinhos aí que a gente vai entregar. Cadê? Quem é que vem trazer para mim aqui? Alguém traz aí para mim, por favor. Fica de pé quem homenageou a mãe nesta noite aí, que falou: mamãe, eu te amo. Não sei viver sem ti. Levanta. Aí, 3, 4. Teve um ali que foi, como diz o ditado, curto e grosso. Mamãe, te amo. Só foi isso. Tem ali. Tá bom, professor. Vamos lá. Primeiro, quem foi que falou primeiro? A minha filha vai aqui me ajudar aqui a entregar uma lembrancinha. Vem aqui para entregar para sua mãe. Quem foi primeiro? Aqui mesmo, pastor. Traz aí, filha. Primeiro foi o Daniel? Vem aqui, vem aqui. Você disse para sua mãe que você ama, né? Então você vai entregar isso aqui para ela. Aí. Uma lembrancinha. Ok, meu irmão? Deus abençoe. Mais outro? Próximo aqui. Quem foi o outro? E agora ele vem. Mais um aqui, uma lembrancinha para sua mãe. Ok. Deus abençoe, meu irmão. Próximo. Olha aqui. Minha mãe é uma rainha. Deus abençoe, meu irmão. Entregue para sua mãe. Não é para ficar não, para entregar para a mãe, hein? Não vai ficar. Qual foi o outro? Essa jovem. Foi essa jovem que chorou, não foi? Isso, vai lá e entregue para sua mãe. Quer dizer, mãe, como é grande o meu amor por você. Tá vendo? Lembraram da música, né? Vocês lembraram. Outro. Ui! Que grande mulher. Olha aí, ó. Dá assim, mamãe, eu te amo. Vai lá, leva para ela. Próximo, quem foi o outro? Vem aí. Mais uma aqui, ó. Mãe, melhor amiga. Entregue para sua mãe lá, tá bom? Já tem quantos? Já tem 2 aqui. Quem é que vem aqui dizer algo para a mãe? Para ganhar 2 lembrancinhas. Quem é o corajoso? Quem é o corajoso? Quem é? Só tem 2. Quem chegar primeiro? Aqui, ó. Chegou 2 aqui. Mas tem que falar. Sobe. Vamos lá?
Ai, eu perderam os dois aqui. Vamos ver o que ela vai falar. O que tu vai falar para tua mãe agora? Meu filho, te amo. Meu Cristo, mamãe são guerreiras. Aê! Aí, ó. Agora vamos ver ele aqui. Só tem dois, filha? Vamos lá. Se não falar, não ganha, não é isso? Tem que falar para a mãe. Gente, vamos fazer o seguinte. Todo mundo fecha o olho que ele vai falar, tá bom? Isso, diz assim. Mamãe tá linda, tu é linda, eu te amo. Mamãe, vão. Tá bom, vamos entregar para ele aqui. Tem outro ainda aí? Tem um ainda. Rapaz, você tem sorte, cara. Ó. Pense, traz aí. Mais um aqui. O que ele vai falar aí? Ó? Silêncio, 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 que ele vai falar. Eu queria agradecer pela vida da minha mãe hoje em dia. E feliz Dia das Mães para ela. Que Deus agradeça por tudo. O que mais tu vai dizer para ela? Tu faz o que com ela? Te amo, mãe. Aê! Acabou? Gente, acabou. Pastor, pode encerrar. Obrigado. Meus amados irmãos, tá. Vou fazer o seguinte, irmãos. Vou pedir que os homens saem primeiro, que eles vão pegar ali o sorteio. Vamos ficar em pé. Eu irei fazer. Oh, meu filho. Deixar ele falar? Mas te amo. Só não tem um brinde. Tá bom. Irmãos, só antes de eu fazer a oração final, só quem não pegou, tá bom, passa ali e tira o seu nome, tá bom? Tanto o homem quanto a mulher também. A Lidiane vai orientar lá. Eu vou pedir que o irmão Lazarino também fique ali na porta, juntamente com a sua família. Eu vou pedir só para os irmãos abrirem a porta aí. E eu vou pedir também para o Luciano, em vez de os irmãos virem para cá, até para uma questão já de fluxo mesmo, pedir para o Luciano ficar lá na porta também, os irmãos já vão cumprimentando, os irmãos passam lá, tá bom? Cumprimento o irmão Luciano. O Isaac também. O Isaac tá operado, né? Acho que é melhor então deixar ele assim sentado. Depois aquele irmão, sentir o desejo, vem aqui também pegar na mão dele. Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu nesta noite. E que realmente o teu nome venha a ser glorificado. Por tudo aquilo que aconteceu nesta noite, somente o teu nome venha a ser exaltado. Te agradecemos pelos louvores, pela mensagem que foi pregada, pelas reconciliações que tivemos, que mais uma vez o Senhor fortaleça os teus servos, ó Pai. Despede o teu povo para os seus lares debaixo da tua proteção e nos traga durante a semana para fazer o teu trabalho, se até lá o Senhor não voltar. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, o culto está encerrado.